Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. A AD com razões para rir a 2 dias das eleições legislativas. É a reta final de uma longa campanha eleitoral, que foi da rejeição de uma moção de confiança a 2 semanas de partidos na rua. E à beira do dia das eleições, a distância entre AD e PS está maior do que nunca. Na sondagem da Universidade Católica para a RTP, a coligação PSD-CDS chega aos 34%, distancia-se do PS, que se fica pelos 26%. Apesar de uma ligeira quebra, o Chega mantém um forte terceiro lugar, com 19%. A notícia chegou ontem à hora de jantar pela RTP, pelo Público e pela Antena 1. Em vésperas do período de reflexão que antecede as eleições de domingo, a AD alargou a sua distância em relação ao PS para 8 pontos percentuais. Face ao estudo anterior do CESOP, o Centro de Sondagens da Universidade Católica, a AD sobe 2 pontos e o PS cai 2 pontos. Já o Chega recua ligeiramente para os 19%. Se as indicações desta sondagem se cumprirem, o partido de André Ventura pode aspirar a manter a sua atual bancada de 50 deputados. Tanto mais surpreendente que a relação de forças entre a AD e o PS, ou o resultado do Chega, é o desempenho da Iniciativa Liberal neste inquérito. Numa semana com fortes apelos ao voto útil por parte de Luís Montenegro e da AD, o partido de Rui Rocha não só resistiu, como subiu 1 ponto percentual para 7%. Quer isto dizer que, em conjunto, IL e AD ficam perto do limiar da maioria absoluta, caso se disponham a um acordo de governo ou a um entendimento parlamentar depois do próximo domingo. Neste cenário, o número de mandatos dos 2 partidos no Parlamento seria maior do que a soma de todos os partidos de esquerda. Porque se o PS cai 2 pontos, o LIVRE sobe apenas 1 para 5%, o PAN recua 0,5% e o Bloco e o PCP mantêm a votação do último inquérito, ou seja, 3%. Com a maioria dos deputados face ao Bloco conjunto da esquerda, a AD e a IL deixariam o Chega na ingrata posição de votar ao lado de comunistas ou bloquistas para chumbar matérias sensíveis como o programa de governo ou o orçamento do Estado. Com o número de indecisos a recuar de 15% para 12%, subsistem ainda assim margens muito amplas para a incerteza. 35% dos inquiridos admitem ainda a possibilidade de mudar o seu sentido de voto. O que, querendo dizer que ainda cedo para determinar resultados, significa também que o estudo da Católica reforça as probabilidades de vitória da AD. Até porque um dos seus principais engulhos, o caso da Spinum Viva, foi considerado pouco ou nada importante para a definição do sentido de voto de 29% dos inquiridos. Pelo contrário, 22% considera este caso muito importante. Como interpretar estes resultados na reta final da campanha? Contamos para essa tarefa com a presença de David Pontes, diretor do Público, neste episódio. Este é o P24, o seu dia começa aqui. David Pontes, muito obrigado e bem-vindo ao P24. Olhando para os resultados desta sondagem da Católica para o Público, RTP e Antena 1, eventualmente aquilo que mais pode surpreender e ter impacto é o aumento da distância entre a AD e o Partido Socialista, que já vai nos 8 pontos percentuais. Concordas com esta leitura? Concordo sim. Olá, Manel, primeiro, e de dizer que é sempre um prazer acordar com o P24. Espero que os nossos leitores também partilhem esse prazer que eu tenho. Sim, a distanciamento com o abaixamento de 2 pontos e o aumento de 2 por sua vez da AD é aquilo que marca esta sondagem, ou seja, de alguma forma reforçando a ideia de que as pessoas procuram alguma estabilidade e que a melhor pessoa, se calhar, para garantir essa estabilidade é quem já está no poder. Há ainda uma outra leitura possível que estaremos atentos e estaremos obviamente todos ligados no domingo a isto, que é perceber se a soma da AD com a Iniciativa Liberal chega para que exista uma maioria de deputados no Parlamento que assegure alguma estabilidade governativa que até agora não temos conhecido. Mas eu diria que esta sondagem, que será das últimas, marca mesmo por esse lado que tu dizes,
ideia de algum distanciamento, de alguma descolagem, andamos sempre ali a navegar um pouco na margem de erro e neste momento já não estamos aí. De qualquer forma, tu dirias, portanto, que estes números, ou seja, esta maior distância entre o primeiro e o segundo, entre a AD e o Partido Socialista, reflete de alguma forma aquilo que tem sido a campanha? Não sei, eu acho que há um apelo, nomeadamente neste último dia, que eu olhei com atenção, por parte do Luís Montenegro, de tentar passar a ideia de uma serenidade, e eu diria que os portugueses, depois desta convulsão política, também esperam isso, arremetendo para o seu adversário mais direto a ideia de instabilidade. E eu julgo que a campanha foi decorrendo sem que conseguíssemos fugir muito desta espécie de arquétipo que temos aqui. E acho que como porventura Luís Montenegro conseguiu passar melhor essa imagem do que Pedro Nuno Santos passar a imagem de que as pessoas olhassem mais para ele como um possível primeiro-ministro. E acho que isto reflete, eu não sei se a campanha em si terá contribuído muito para isto, talvez mais a capacidade de mais próximo das eleições as pessoas definirem o seu voto e fazerem as suas escolhas. Porque, Manel, tivemos uma campanha que não foi muito rica, diria eu, no debate político, teve mais de show-off, daqueles momentos que nós sabemos que fazem parte desta disputa sempre, as questões de rua, mas esta campanha foi, eu acho, suficientemente pobre, mas eu acho que há razões também para isso, se calhar, porque as próprias pessoas, o próprio eleitor, não estará muito focado numa campanha que não desejou e que por isso, de alguma forma, se mantém, julgo eu, mais ou menos afastado, esperando eu, simultaneamente, que no momento crucial, que é obviamente aquele das pessoas depositarem o papelinho na urna, as pessoas não deixem de comparecer. Os primeiros dados que temos, nomeadamente sobre o voto antecipado, deixam margem para alguma esperança, porque eu julgo que o cenário pior sempre era as pessoas não poderem, acabarem por não participar, levados pela própria campanha. Uhum. Aquilo que nós temos visto também nos últimos dias da campanha é um apelo ao voto útil, evidentemente e logicamente repetido pelos principais líderes dos principais partidos, ou seja, do Partido Socialista e do PSD, ou da AD, se quisermos. Agora, o que se nota nesta sondagem, os resultados desta sondagem, é que, apesar do voto útil, à direita a iniciativa liberal cresce e o Chega continua nos 19%. Ou seja, o que pode querer dizer que a área da direita está a conseguir aumentar ainda mais a sua capacidade de atração de votos da esquerda. Como é que a gente pode ler isto? Eu leria isto enquadrado num cenário geral mundial em que as coisas têm vindo a acontecer um pouco por aí. Há uma agenda de temas que favorece a direita, que favorece o tipo de discurso que temos visto, nomeadamente no Chega, e acho que a sondagem também ajuda a consolidar uma ideia que me parece importante, que é essa de que o Chega, apesar de todos os encontrões e todos os tropeções que teve ao longo da curta legislatura que vivemos, continua mais ou menos inamovível. E há depois uma ideia que eu julgo que nós também saímos de 8 anos de governação socialista, em que participou também a CDU e o Bloco de Esquerda em parte deles, e por isso a ideia de alternância e de mudança também está, de alguma forma, concentrada aqui. E depois existe, se quisermos, uma agenda genérica sobre questões de imigração, sobre questões de impostos, sobre alguma ideia de termos homens fortes e decisivos, que se cola mais a um perfil de direita do que às vezes as inquietações que a esquerda tem tido. E depois o PS também não é ajudado por um deslizar que vamos ter. Eu estou a dizer aqui o PS no sentido em que poderia sonhar em voltar a renascer uma geringonça, no caso dos resultados terem um bocadinho diferentes, e nós temos visto de que nem o líder do PCP, com alguma frescura que trouxe no seu discurso e mais alguma desenvoltura que teve na campanha, consegue mexer muito naquilo que é os resultados da CDU. O Bloco de Esquerda parece estar numa queda preocupante, acho que há aqui mesmo uma ideia de nos perdermos, e o LIVRE, que apesar de tudo consegue trazer ainda alguma réstia de novidade, não está a capitalizar por aí além, e por isso a esquerda continua aqui numa espécie de plano inclinado e deslizante, a direita a reforçar. Eu não sei, acho que
que as pessoas de alguma forma continuam aqui a beneficiar também o próprio governo, o próprio executivo, alguma que a Iniciativa Liberal teve uma campanha mais ou menos conseguida, o seu líder cresceu em termos de capacidade política e eu julgo que se calhar também estará a beneficiar dessa ideia que acompanha muitas vezes o voto nos mais pequenos, é que eles podem trazer, nomeadamente aos mais grandes, numa aliança, pequenas diferenças e aí o voto útil acaba por não funcionar, principalmente, e eu julgo eu, com sondagens como estas que mostram que poderá estar muito próximo ali um resultado que tenha um cenário de maior estabilidade à direita. Isso pode reforçar o voto. Uma outra questão, e aliás, tu já abordaste na tua primeira intervenção, é de saber como é que vai ser a correlação de forças entre a esquerda e a direita, nomeadamente qual será a força eleitoral em termos de mandatos parlamentares que a AD e a Iniciativa Liberal juntos poderão ter. Esta sondagem mostra, portanto, que a probabilidade de conjuntamente terem mais votos, mais mandatos, ou seja, mais deputados, do que o conjunto dos partidos da direita é, de facto, real. Isto, evidentemente, tanto garante mais condições de estabilidade para um eventual governo que seja apoiado ou participado pela Iniciativa Liberal com Luís Montenegro à frente. E sim, e se tu olhares para aquilo que foram as incidências da campanha, foi mais fácil tu perceberes divergências, se excluirmos disto, obviamente, o elefante na sala, que é o Chega, foi mais fácil encontrar divergências e disputa até de eleitorado entre as forças mais pequenas à esquerda e o PS, do que entre a AD e a Iniciativa Liberal, que tiveram momentos até, se quisermos, de comunhão, de alguma capacidade até aí construtiva de dizerem nós estamos disponíveis, sem nunca abrir o jogo nesta coisa muito portuguesa que temos, que é de ninguém se definir previamente em relação aos cenários que encontrará. Há sempre aqui uma ideia que me parece a mim às vezes um bocadinho infantil, e que certamente não contribui para que os eleitores tenham os dados todos na mão no momento de julgar, mas houve um namoro entre a AD e a Iniciativa Liberal que, ao contrário do que, nomeadamente, essa ideia de que não podemos dizer o que é que vai acontecer depois, não favorece essa ideia, porque me parece que este namoro que existiu entre os dois mostra esta capacidade de diálogo que tem faltado imenso ao centro, que tem faltado imenso à ideia de construirmos aqui uma democracia um bocadinho mais estável neste sentido, mais construtivo, e eu acho que a ideia da aproximação entre a AD e a Iniciativa Liberal, porventura, acaba por reforçar mais esse valor que me parece a mim que os portugueses olham com alguma importância, até para maneira, porque se olharmos para aquilo que são outros dados das sondagens, e se calhar estou-te a roubar a próxima pergunta, as pessoas não ligam à questão do SPI não viva, ou seja, a maioria delas não acha que isso seja importante, não ligam à questão até do apagão, e esta é uma campanha que teve quase ali no arranque esse momento simbólico de termos ali um país todo desligado, e não sei se o país está tão ligado assim com a campanha como nós temos vindo a estar, porque é a nossa obrigação enquanto meios de comunicação social, e de alguma forma esta ideia de mais construtiva entre a AD e a Iniciativa Liberal do que mais disputado o próprio eleitorado entre o PSD, o LIVRE e a CDU e o Bloco, se calhar reforçou uma ideia de maior estabilidade que as pessoas querem recuperar e que julgo que isso irá, porventura, levar a que os votos possam, se calhar, corresponder àquilo que é a nossa previsão com esta sondagem. Ainda há 35% dos consultados nesta sondagem que admitem votar, aliás, mudar o seu sentido de voto, são menos 5% do que na sondagem da semana passada, portanto, ou seja, na última semana houve, portanto, um caminho no sentido das pessoas se determinarem e fixarem o seu sentido de voto, mas 35% de facto é muita gente a 3 dias das eleições. Isto, portanto, é um número, é um valor que mostra que, de facto, a volatilidade da situação política é muito percebida e muito manifestada pelos eleitores, pelo menos aqueles que foram consultados nesta sondagem. Sim, mas eu acho que também pode ter alguma coisa a ver com esta ideia, o que ver com esta ideia de que não há nada de determinante quase, ou seja, se sobrepõe muito ao discurso geral mediático de que nada pode mudar. Eu julgo que
a ideia de decidir à última também pode ter a ver com isso. Eu não vi, eu não assisti durante a campanha a que tivéssemos uma discussão política sobre coisas determinantes. Eu não consigo entender, por exemplo, que o PS tenha conseguido introduzir na agenda a ideia, se calhar, da privatização da segurança social, ou seja, esse tipo de riscos que poderiam levar as pessoas a definirem melhor o seu voto. Acho que houve um encolher de ombros geral em achar que são tudo artifícios. Eu acho que estamos a assistir genericamente a uma diminuição da importância da política colocada nestes momentos, porque os próprios protagonistas dela favorecem isso. Quando a maior parte dos políticos fogem a ter, por exemplo, entrevistas, ou seja, confrontos difíceis com os jornalistas, e preferem o discurso do cómico, do humorista, de o aparecerem nos programas de televisão, estão a retirar peso à política e peso à discussão. Começamos só a olhar para as pessoas, simpatizamos mais com aquelas, se achamos que o meio mediático foi injusto com elas, se achamos que elas beneficiam de alguma forma do favor de nós as considerarmos mais próximas ou não, e eu acho que isso retira peso à política, retira peso à decisão política, retira peso à ideia que as pessoas têm de que aquilo que vão fazer no domingo é determinante para a sua vida. Há uma espécie de diluição dessa importância do voto que eu julgo que contamina também, se calhar vamos decidir à última da hora porque estou tão indeciso, ou seja, não há uma proposta que me agarre, não há uma ideia que me seja suficientemente atraente para eu me entregar já e até para participar em termos de... Porque a ideia de tudo isto, nós acabamos por nos esquecer. A ideia das campanhas não é que só as máquinas saiam para a rua e os políticos se mostrem. A ideia disto, originária da democracia, é que todos nós pudéssemos participar, nos definirmos, nos encontrarmos em termos de discussão. E eu julgo que isso está cada vez, infelizmente, mais longe daquilo que é a percepção das pessoas, e acho que o sistema mostra aqui uma ideia de desgaste que até eu veria no facto das pessoas, por exemplo, não castigarem o Chega. Continua a transmitir ideias que a muitos de nós nos parecem erradas, teve um comportamento na legislatura, os teus eleitos tiveram casos com a justiça, tivemos ali situações que tipicamente e tradicionalmente seriam usadas ou deveriam castigar estas forças, e eles continuam a passar mais ou menos incómodos. Eu acho que aí os partidos do centro, que também abraçaram de alguma forma os temas do Chega, e eu não estou a dizer que esses temas devam ser excluídos da discussão geral, mas que não foram capazes de colocar, por outro lado, nomeadamente na ideia de reforço da democracia que devia ser feita no diálogo, no entendimento, no olharmos para aquilo que se passa, não só nos partidos e no nosso país, mas olharmos para fora, para os riscos, para situações sociais complicadas que se calhar apelariam a que houvesse uma base de entendimento maior entre os partidos que têm responsabilidades de governação, leva a que as pessoas possam ter este voto lúdico, este voto de protesto em forças como o Chega. Muito bem. David Pontes, muito obrigado por teres vindo ao P24. Chama-se O Nascimento de uma Lenda, está nas salas portuguesas desde esta quinta-feira e dá-nos conta dos primeiros passos de uma banda britânica que mudaria a história da música popular no final dos anos 60. Os Led Zeppelin. Jorge Mourinho e Nuno Pacheco dão-nos conta nas páginas do Público do que podemos encontrar neste documentário. Mesmo que as opiniões possam oscilar entre uma interessante e inteligente matéria sobre um capítulo histórico do rock ou como uma banalíssima hagiografia, a estreia não pode ser ignorada. Porque, e esta é a opinião do autor deste episódio do P24, os Zeppelin foram na sua infância a mais brilhante, inspirada e transformadora banda do planeta. Será por isso uma festa para os fãs ou uma oportunidade única para saber mais sobre o seu talento e a sua criatividade. A não perder, portanto. O P24 regressa na segunda-feira, já com notícias frescas sobre o próximo quadro político. Reflita, não abdique de votar e passe um bom fim de semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.